Obrigado, Alvorino. Agora 8h10, 8 horas e 10 minutos, e toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal. Sabem que qual é a preocupação de nós, brasileiros? É vivermos num país bom, é termos as nossas condições boas e querer que o nosso país seja evidentemente respeitado lá fora. Isso levou muitos anos. O Brasil foi muito, aliás, a América Latina toda, tanto a América Central como a América do Sul, exceção do México, talvez pela sua proximidade aos Estados Unidos, eles levaram mais tempo a ser, as nossas regiões, mais tempo a ser reconhecida como interessante e a despertar o turismo internacional. Então, o que interessa a nós, senhoras e senhores? Interessa o nosso país bem, o nosso estado bem, o nosso município bem, as nossas famílias bem, mas também a respeitabilidade do nosso governo, do nosso reconhecimento, ou do nosso conhecimento, melhor dito, lá fora pelos outros países. Na minha primeira viagem grande, internacional, em que fui, a primeira vez que fui à Europa e Estados Unidos, 1989, quando se falava em Brasil, tanto nos Estados Unidos como na Europa, especialmente nessa, dizia, quando se falava que a gente era brasileiro, perdão, não Estados Unidos, quando a gente falava que era brasileiro, lá no meio das outras pessoas, o mais comum, Brasil, Pelé, Pelé, nome internacional nosso, Pelé, Carnaval, Copacabana, é o que diziam eles. Essa era o nosso conhecimento lá fora. O grande rei do futebol, indiscutível, especialmente porque em 89 nós já tínhamos vencido, então, 4 Copas, eu acredito, né? Pelo menos as 3 primeiras. E o Brasil estava se despertando lá fora, com mais força, com mais solidez. Havíamos passado o regime militar no Brasil. Fique bem claro para as pessoas, às vezes falam no regime militar aqui, eu não fico elogiando, não é saudade deles, não. É reconhecimento que naquela época nós tínhamos 2 coisas no Brasil: ordem, respeito às leis. E não havia o que existe hoje, que é o descumprimento, o desrespeito às leis e, acima de tudo, a quantidade enorme de criminalidade. Naquela época não tinha. Mas, então volto àquele tempo de 89, estávamos a recém partindo para a redemocratização, com a primeira eleição que teve direta, 89, ocasião em que se elegeu o famigerado Collor de Mello. Mas, de qualquer forma, o nosso país já tinha renome internacional. E eu nunca ouvi dizer, eu nunca li, até então, que antes, o Brasil só começou a ser conhecido com Getúlio Vargas. Na era Vargas, antes disso, não. Lá fora, lá no exterior, respeitado. É porque Getúlio, na sua grande sabedoria, ele teve, embora tenha flertado, e eu reconheço isso, um determinado tempo com o nazismo, na hora certa ele decidiu pelo lado correto, que era um dos aliados, e inclusive permitiu a instalação de uma base naval norte-americana no Nordeste brasileiro, em Natal. Então nós tivemos, ali começou a despertar o Brasil. O Juscelino Kubitschek, bem mais tarde, porque depois de Getúlio veio ainda o general
Eurico Gaspar Dutra, depois voltou o Getúlio, aí então em eleição, para depois vir o Juscelino, o Brasil começou a ser desenvolvido. Eu já cansei de falar isso. As pessoas, porque é importante para nós. Nós temos um país continental. Considerando os tamanhos dos países, o maior é a Rússia, o segundo maior é o Canadá ou é a China, e o terceiro é o Canadá ou a China, o quarto o Brasil para o quinto os Estados Unidos. Em extensão territorial, os Estados Unidos são menor que nós. Se considerarem mais o Havaí, que está lá no meio do Pacífico, que pertence aos Estados Unidos, e o Alasca, que também tem um pequeno caminho do Canadá no meio, se considerarmos os dois, os Estados Unidos é um pouquinho maior. Mas em extensão continental inteira, melhor dito, o Brasil é o maior. Mas o que interessa mais, e é esse o objeto do nosso comentário, hoje, aqui e agora, é a nossa respeitabilidade lá fora. E, lamentavelmente, isso não está ocorrendo. Desde Fernando Henrique Cardoso, nós não temos mais uma grande representatividade brasileira quando se vai ao exterior. Exceções, nos primeiros governos do atual, de novo, mandatário, nos primeiros anos, ainda não, lá fora não se manifestava muito, o Brasil ainda não estava. Essa empáfia, essa mania de que tem hoje de ir lá fora e dizer coisas que nem representam a realidade, não existia então, agora existe. E é lamentável isso. Na recente viagem à França, vejam bem, na recente viagem à França, os jornais franceses criticaram o nosso primeiro mandatário, inclusive falando com relação, jornais franceses, manchetes, com relação a dizer uma coisa e fazer outra, com referência a ideias com a União Europeia e ideias divulgadas e propagadas e não cumpridas nos jornais franceses. E a França, vejam bem, é um dos países mais importantes do mundo. Não podemos desconsiderar isso. A França vende ideias para o mundo inteiro. A França ainda é aquela França que, emanada da Idade Média, começou a se projetar no mundo inteiro. A França é a França. Os jornais franceses não nos elogiaram. Mas a imprensa brasileira, é lamentável que a nossa imprensa brasileira não divulgou isso. Pouca coisa, e especialmente nas redes sociais, e é por isso, talvez, que esse desgoverno que está aí quer meter a mão nas redes sociais, quer começar a manipular as redes sociais, a impedir que elas sejam livres totais. Nas redes sociais, se a senhora e o senhor procurar, vai ver que, inclusive, na frente do hotel onde ficou a comitiva da nossa representação, haviam cartazes, gritos e ofensas de pessoas contrárias ao nosso primeiro mandatário e seu governo. Isso nunca, senhoras e senhores, ocorreu antes no Brasil. Está ocorrendo agora. Isso é bom? Claro que não. Claro que estraga a nossa imagem lá fora. E quem está estragando? Quem nos comanda. Então, nós precisamos estar atentos, saber das coisas que estão acontecendo, e nós precisamos reclamar e colocar a nossa opinião. Ou isso muda, ou o nosso país não vai mudar. Em 1968, vejam bem, em 1968, houve a chamada Guerra da Lagosta, uma pequena disputa marítima territorial entre a França e o Brasil. Na época, o governo aqui era do general Emílio Garrastazu Médici. Uma pequena divergência, uma pequena discrepância entre pescadores franceses, que para cá vieram, a cata de lagosta, e a posição do Brasil com relação a isso. O então presidente da França, general Charles de Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial,
maior herói da história francesa atual, disse uma frase com relação ao Brasil. Le Brésil n'est pas le pays sérieux. O Brasil não é um país sério. Parece que esta frase de Gaulle hoje, no que ocorreu nos últimos dias lá na França, ainda está no ar. Isso é bom para nós? Claro que não. Isso é ruim para nós. Nós precisamos, quando estiver lá fora, demonstrar uma boa imagem do Brasil. E a boa imagem se demonstra de que jeito? Primeiro, a imagem do Brasil com o seu povo satisfeito, sem que lá fora estejam outras pessoas reclamando em favor dos insatisfeitos aqui, porque o desgoverno não sabe comandar e só comete e só pratica atos desastrosos, da economia para fora. Nem se fala nas bobagens que são ditas dia a dia por aí, por todo o Brasil e fora do Brasil. Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve num jogo lá do time dele, que eu acho que é o Palmeiras, e foi ovacionado. Esteve aqui no Rio Grande do Sul e onde andava a população ovacionando e gritando em favor dele. Esteve em São Paulo, foi a mesma coisa. Houve na Assembleia Legislativa de São Paulo, vou deixar bem claro as coisas aqui, reclamações contra ele? Sim, mas de quem? Da trupe do PT, PSOL e outras porcarias dessa extrema esquerda esquizofrênica e desatinada, compostas por esses partidos que querem destruir a nossa imagem. Mas onde o presidente Bolsonaro anda nesse país, ele é bem visto e as pessoas correm. Se vai num restaurante, as pessoas... Entrou num avião, as pessoas queriam fazer live ali dentro do avião antes do voo decolar ou no momento em que podiam estar em pé. No estádio não foi diferente. Na rua em Porto Alegre não foi diferente. Nos restaurantes, quando ele entra, não é diferente. O que não se pode dizer dos atuais mandatários, que não conseguem andar tranquilo em lugar nenhum sem ser reclamado. O que nós precisamos? Paz e tranquilidade, mas não desatino administrativo. Temos aí um ministro da injustiça, porque da justiça ele não é, que é um notório comunista, que quando vai ainda a CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, CPMI, mista de inquérito, porque é Câmara e Senado, ainda faz chacota com deputados e senadores. Não é um homem que imponha respeito pela maneira de se comportar. Se nós vermos o ministro da Fazenda, ele foi o pior prefeito da cidade de São Paulo, tanto que lá não faz mais voto. E hoje está homenageado como ministro da Fazenda. Ele mesmo disse que não entende da área. Aí tudo bem, se tivesse bem assessorado. Não. Vem com invenções fiscais para arrecadar e queimar o governo desatinadamente, sem controlar os gastos públicos, o que vai tornar o nosso país, daqui a uns dias, com uma inflação muito grande. Reclamam do Banco Central, mas reclamam só por reclamar. Os juros estão caros? Sim, estão caros, eu reconheço também. Mas é preciso que se entenda que nós não podemos cair no desatino de inflacionar o Brasil e eu transformar na Venezuela. Aliás, por falar em Venezuela, mal visto no mundo inteiro o governo venezuelano e abraçado aqui pelo nosso governo, o que os outros países estão criticando. Lamentavelmente, a gente não está no Brasil num bom momento administrativo. E o mau momento administrativo acaba se transformando depois em mau momento para a população. Nós precisamos, senhoras e senhores, jovens que estão nos assistindo, estar atentos, reclamar do que está errado, ter posição firme e não concordar com esse desastre administrativo que está assolando a nossa pátria. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger participando aqui do nosso programa. 8h25, rápido intervalo e já voltamos.